Estamos de volta e agora vocês acompanham uma matéria com o Dr. Eduardo falando sobre a estética nasal, com o Dr. Marco Tuzino. Não saia daí! Olá, hoje estamos aqui com o Dr. Marco Tuzino. O Dr. Marco Tuzino é otorrinolaringologista, um médico especializado nas doenças de nariz, ouvido e garganta. E eu fiz essa proposta de convite aqui para a gente conversar sobre os problemas relacionados à parte estética do nariz. Então, o Dr. Marco é um grande especialista nessa área e eu queria já começar esse bloco perguntando para ele como que está essa parte estética da cirurgia nasal nesses últimos anos, né, que vem aumentando muito a procura, né, para esse tipo de cirurgia. Bom dia, Edu. Para mim é um prazer estar com você aqui, participando desse programa que a gente acompanha já há algum tempo e que tem ajudado muito os jovens, as pessoas interessadas em saúde, e é um prazer estar aqui. Bom, a cirurgia de nariz, ela mudou muito nos últimos anos, ela evoluiu muito, especialmente nos últimos 10 anos, com o advento tanto da cirurgia endoscópica nasal, ou seja, a cirurgia por vídeo, a entrada dela no nariz também trouxe grandes vantagens, assim como a cirurgia estética também. Então a cirurgia estética com a tal da rinoplastia estruturada, que quem gosta de nariz, quem está interessado em operar, se der uma pesquisada na internet vai ouvir falar nisso, rinoplastia estruturada, que são técnicas novas que transformaram a rinoplastia. Então a rinoplastia tinha aquele estigma, né? A pessoa operava o nariz e todo mundo falava, essa operou o nariz, essa pessoa operou o nariz, é um nariz de cirurgia plástica. Isso acabou. Com essas técnicas novas a gente consegue deixar um nariz natural e, que é importante, funcionando bem. Então você tem que ter uma... Eu não posso deixar o seu nariz bonito e não funcionante. Ele tem que ser bonito e funcional. O funcional é a pessoa conseguir respirar muito bem, esse ar entrar e sair pelo nariz, não ter nenhuma queixa relacionada a isso, né? Porque o que se via muito assim com esses narizes como estigma era essa dificuldade de respirar, né? Exatamente. As técnicas antigas de rinoplastia, elas tinham como objetivo tirar coisa do nariz. Então a gente ia diminuindo o nariz. E agora a gente diminui o nariz, mas reconstrói todas as estruturas que a gente danificou durante a cirurgia. Então eu consigo, utilizando só materiais do paciente, enxertos vindo do paciente, preferencialmente do septo nasal, consigo deixar o nariz, reconstruir as estruturas, deixando o nariz com aspecto natural, se ele não parece que foi operado. Legal. Uma dúvida que acaba sendo até pergunta de muita gente. Doutor, eu já operei o nariz e tenho como complicação essa dificuldade em respirar. Teria como fazer uma segunda cirurgia para melhorar esse problema, tanto funcional como estético? As cirurgias secundárias, como a gente chama, ou seja, o nariz já operado, ele, do ponto de vista técnico, ele é muito mais trabalhoso para o cirurgião, tá? Mas no meu caso, hoje, como eu me dedico exclusivamente a nariz, ela corresponde quase a 50% do meu movimento. Então eu tenho, a gente tem técnicas para fazer tudo isso. Depende de cada caso, depende do que foi feito. E o que a gente precisa ter em mente, o paciente precisa ter em mente, a gente precisa adequar a expectativa, né? Porque cirurgia estética é muito de expectativa. Então a expectativa dele, ele já operou, o nariz operado, dependendo do que foi feito, ele vai me permitir um resultado menor, né? Então a nossa função na consulta é trazer a expectativa do paciente para a nossa, para que não tenha frustração. Até porque a frustração do paciente é a nossa frustração também como cirurgião, né? Perfeito. E na parte funcional, ligando um pouco a parte de atividade física, é muito importante o seu nariz ser um nariz que tem uma troca de oxigênio adequada, entrada e saída de ar. Pessoas com problemas de desvio de septo, excesso de carne esponjosa, que é o termo leigo que se utiliza para os cornetos, existem cirurgias para essas correções? Existe cirurgia para tudo isso, é claro que depende da origem do problema, então é importante uma consulta onde a gente consiga delimitar onde está o problema do paciente. É um desvio de septo, é uma hipertrofia de cornetos, é uma hipertrofia adenoidiana, tem pólipos dentro do nariz.
para cada uma dessas doenças existe um tipo de tratamento, que nem sempre é cirúrgico, né? Pode ser cirúrgico ou não. Clínico, mas interessante. Então, de repente, a pessoa que tem um problema desse tipo, tem uma dificuldade de respirar, tem aí uma possibilidade de ter uma melhora na performance física, nas suas atividades, respirando melhor pelo nariz. E a questão dos quadros alérgicos também, isso a gente está agora nessa estação do ano que é muito comum. Isso também compromete muito a respiração nasal, né? Compromete porque leva ao aumento da produção de secreção, aumento dos cornetos, o aumento do tamanho dos cornetos geralmente vem de um quadro de rinite. Então, se o corneto nasal ele aumenta de volume dentro do nariz, ele ocupa muito espaço, consequentemente o ar não vai conseguir passar. Então, agora, a troca de estação começa a ficar um pouco mais frio, normalmente é quando a maioria dos pacientes tem problema. Se bem que a gente vê esses sintomas durante o ano todo. Eles pioram no inverno, mas eles estão presentes no ano todo. E em relação à atividade física, Edu, há muita coisa relacionada à respiração nasal com a atividade física. Uma delas, por exemplo, é a produção do óxido nítrico, que ocorre nos seios paranasais, nos seios da face, e que está diretamente relacionado à vasorregulação do organismo. Então, ao mecanismo de regulação de vasos sanguíneos. Então, isso, além de favorecer uma reabilitação do paciente, do pós-atividade física, então tem muita coisa envolvida, inclusive com a imunidade também. Então, uma boa respiração pelo nariz, consequentemente, vai resultar numa melhora da performance física. Talvez não é o grande responsável, mas é algo a mais para quem está aí buscando um diferencial, um a mais, né? Isso. E qual a dica que você deixaria para o pessoal que está em casa assistindo a gente, que quer fazer uma cirurgia plástica no nariz? Que você entende ser algo importante antes dessa pessoa tomar uma decisão e ir operar o nariz? Eu acho importantíssimo você escolher o seu cirurgião, né? Então hoje ferramentas para isso não faltam, né? Tem as mídias sociais estão aí, e você procurar realmente o currículo, conversar com o cirurgião, ver resultados, né? Prestar atenção nos resultados que ele te apresenta, especialmente a médio e longo prazo, porque a cirurgia do nariz ela tem um resultado imediato e o resultado final, que vai ser só com 1 ano. Então você conhecer, porque a cirurgia de nariz é quase um caso à parte, do ponto de vista técnico ela é muito complexa para o cirurgião, então uma dedicação, um cirurgião que se dedica afinco no nariz, né, em cirurgias de nariz, consequentemente tem um resultado diferenciado. Então a gente realmente ter essa referência do cirurgião, ter uma indicação de pessoas que já tiveram cirurgias e médio e longo prazo é muito fundamental. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esse programa foi um programa direcionado a esses problemas nasais. Queria agradecer ao Dr. Marco Tuzino. Prazer. Por estar aqui com a gente, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, um abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje e a gente se vê. Até o próximo programa. Tchau!